Olá, sou José Minerini, especial para o PAE. A conversa hoje é com a arte educadora Denise Schneider, especialista em inovação educacional e design de currículos com foco em artes, literatura e tecnologia. Formada em artes cênicas pela ECA USP e pós-graduada pela Faculdade Rudolf Steiner, recentemente ela foi contemplada com o World Education Summit, prêmio que recebeu em Dubai. Mas para entender por que foi contemplada com este prêmio, ela antes falou sobre a sua trajetória na arte educação. Vamos ouvir Denise. Olá, Minerini, Denise Schneider aqui, muito feliz e honrada e surpresa com esse convite para poder contar um pouquinho mais da minha trajetória profissional na arte e educação e da minha luta por um ensino de artes de qualidade para todos. E esse prêmio, então, que eu recebi agora em fevereiro em Dubai, que também foi uma surpresa muito boa. Para começar a contar a minha história, eu me formei na ECA, onde eu entrei em 2008 no curso de artes cênicas, licenciatura, com a Maria Lúcia Pupo. Eu fiz toda a minha licenciatura nas artes cênicas e na faculdade de educação. E o meu foco de pesquisa sempre foi a teoria e a crítica de artes, né? Não só do teatro, mas também das artes visuais, do cinema, da música e da dança. Então, estava muito interessada em entender as estruturas de cada uma dessas linguagens. Esse era o meu grande foco. Isso sempre me interessou muito. Desde a graduação, eu pegava matérias em todos os departamentos, o que na prática atrasou bastante a minha formação, mas era o que eu queria, e para mim essa era a importância de estar na ECA, poder transitar entre as linguagens artísticas com profundidade, com os melhores professores, enfim. Essa curiosidade interdisciplinar, né, ela tem raízes na minha própria formação como estudante. Eu me formei numa escola Waldorf, que é uma escola que é considerada uma escola art-based, né, que tem um currículo baseado nas artes, onde as artes, elas são o solo para o currículo. É uma grade curricular muito generosa para o ensino de artes, com todas as linguagens contempladas. E a pedagogia Waldorf é considerada pela Unesco, né, um dos maiores movimentos educacionais do mundo e uma das principais metodologias para a gente enfrentar os desafios desse século. E são mais de 100 anos de inovação e de pesquisa dentro das escolas Waldorf, mas num contexto muito fechado. É uma escola que funciona como uma escola associativa, né, em todos os lugares do mundo, o que traz em si uma lógica muito particular de organização e de relação com o conhecimento. E essa sempre foi uma questão que eu carreguei, né, para a licenciatura, assim. Entender quais eram, de fato, as contribuições de uma escola Waldorf para outras escolas, para o contexto público e assim por diante. E aí, uma coisa que poucas pessoas sabem é que a escola Waldorf tem um dos currículos de tecnologia mais profundos que existem, né? A percepção inicial é de que se trata de uma escola contra a tecnologia, porque não usa celular, não usa computador, mas, na verdade, é uma escola profundamente a favor da tecnologia, onde os estudantes passam por toda a história da tecnologia humana manual e compreendem a tecnologia na sua relação com as outras áreas de conhecimento, inclusive com as artes. E eu acho isso fascinante e isso sempre me alimentou muito, assim, essa minha vontade de intercambiar metodologias e currículos, né, entre escolas e de levar para a universidade as práticas que estão sendo desenvolvidas nas escolas há tanto tempo. E aí, na faculdade de educação, eu tive a sorte, né, de ser contemplada para estagiar na Escola de Aplicação da USP. Foi o meu primeiro estágio e foi muito interessante porque ali eu compreendi o que significava uma escola de pesquisa. E eu levei isso muito a sério, né? Então, consegui desenvolver trabalhos muito consistentes e validar várias das hipóteses que eu tinha, inclusive das metodologias de ensino Waldorf, mas outras também. E essas pesquisas foram me abrindo portas para outros contextos. Me levaram, em primeiro lugar, para o Instituto Siddhartha, né? Que é uma escola em Cotia, que fica ali na frente do Templo Zulai. O Siddhartha ele foi fundado por uma família chinesa, é uma escola muito comprometida com a pesquisa educacional, e com o tempo o Siddhartha se tornou uma escola de aplicação em parceria com as melhores universidades do mundo todo. Então, quando eu cheguei no Instituto Siddhartha, a principal
parceria da escola era com a Universidade de Stanford, por meio do Programa de Formação de Professores, do STEP, e o foco era o ensino para equidade, principalmente olhando o ensino de matemática, com, assim, visitas constantes de pesquisadores como Carlos Cabana, que é um professor pesquisador, né, que trabalha também no chão da escola, levando dados para a Universidade de Stanford, Joe Bowler, Rachel Lotan, são grandes pesquisadores que investigam a fundo o ensino para equidade. E ali, naquele momento, a gente estava investigando, no momento que eu cheguei, né, a gente estava investigando profundamente o trabalho em grupo, né, e as estratégias de ensino em grupo. E aquilo me interessou muito. Eu estava ali como professora curriculista, né, cobrindo todo o currículo da escola, da educação infantil ao ensino médio em teatro. E com o tempo, observando as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas ali nas áreas de matemática, de línguas, eu comecei a ficar muito inquieta. Eu percebia que em muitos momentos o time de artes ficava um pouco marginalizado nas discussões que envolviam as pesquisas que estavam sendo conduzidas, e aquilo me incomodava, me inquietava, me instigou a aprofundar as minhas pesquisas em sala de aula, a desenvolver metodologias diferentes de avaliação para conseguir tornar visível o impacto das aulas de teatro no todo ali da escola, né? Então, aquilo, né, começou a materializar uma vontade que eu trazia desde a minha formação na Waldorf, que era mostrar o que no chão da escola a gente consegue levar de dados e dialogar com as universidades que estão desenvolvendo pesquisas. Enfim, comecei a levar essas provocações também para os professores de outras linguagens artísticas e com o tempo no Siddhartha eu me tornei coordenadora da área de artes. Foi um período muito importante, porque assumir a coordenação da área coincidiu com a implementação da BNCC. Então, naquele período, né, de implementação da BNCC, ninguém sabia muito como que aquilo deveria ser feito, e a gente começou a desenvolver, então, construir um currículo de artes a partir da base. Esse trabalho de desenvolvimento curricular foi feito com muito cuidado por mim e pelos professores de cada uma das linguagens artísticas, e já dentro das melhores práticas que a gente pesquisou em parceria com as universidades parceiras ali do Siddhartha. E eu fui atrás, né, de estudar as melhores práticas, o que a gente precisava fazer, me aprofundei muito nas teorias curriculares, e assim a gente construiu um currículo muito bonito, que se tornou um currículo de referência na época, no contexto ali de implementação da base, e que o Instituto Siddhartha, né, conseguiu levar também para diferentes contextos. Eu levei esse currículo para muitas leituras críticas, eu ficava muito inquieta em relação a como aquele currículo estava sendo estruturado, sempre com a referência dos PCNs, né, que era que é o que eu aprendi, né, quando eu estava na graduação. Então, eu ficava dialogando o tempo inteiro, pensando muito nessas diferentes matrizes curriculares, nas diferentes formas de criar, né, esses parâmetros curriculares. Enfim, depois do Siddhartha, eu fui convidada para integrar o time de autores da Camino Education, primeiro para prototipar um produto, né? A Camino Education estava trazendo uma plataforma educacional, construindo essa plataforma educacional e chegando no Brasil em parceria com a Universidade de Colômbia. E o desafio, então, era construir uma matriz curricular a partir das pesquisas desenvolvidas na Universidade de Colômbia, em Nova York, e era já uma matriz curricular que estava estruturada por habilidades e competências e em 3 domínios: cognitivo, psicomotor, socioemocional, bem intrincados. Então, era muito interessante, uma plataforma que organizava planos de aula baseados numa metodologia específica, que é a PPBL, né, que é Project and Problem Based Learning, aprendizagem por projeto e por problema. E uma coisa muito interessante desse currículo e da construção dessa matriz era que, por ser baseado em projetos, a gente precisava pensar toda essa estrutura. E a arte se tornava naturalmente transversal para o desenvolvimento desses projetos. Isso me levantou um alerta, né, sobre a qualidade dessa integração do ensino de artes com as outras disciplinas, e o que a gente queria construir como um todo. E ali a gente estava também num momento começando a discutir STEM, né, com A ali no meio, com as artes ali no meio,
e como é que a gente conseguia potencializar a presença da arte no currículo sem perder a qualidade do ensino de artes e o espaço do ensino de artes dentro das escolas. E aí era muito importante para mim fortalecer o ensino de artes dentro da plataforma para que a gente tivesse essa dupla abordagem, né? Arte como elemento transversal dentro do ensino dos projetos e feito de uma forma consistente curricularmente, mas também no seu território disciplinar, desenvolvendo seus próprios projetos, inclusive. E aí eu comecei, então, a entender o que seria, de fato, o ensino de artes por projetos, e a construir esse currículo estruturado em habilidades e competências, baseados nessa metodologia. Isso alimentaria, então, o currículo como um todo, né, de todas as disciplinas. E aí assumi dentro da Camino a coordenação editorial, passando a coordenar a produção de conteúdo de todas as disciplinas. Isso foi, assim, um marco para mim, porque até então eu só olhava artes e aí, de repente, eu não tava olhando só artes ou linguagens, né? Eu estava olhando a produção de conteúdo de química, de física, de inglês e assim por diante. E aí, sempre trazendo essa abordagem para garantir que a arte estivesse sendo trabalhada em toda a sua complexidade, desde a educação infantil até o médio. Paralelamente à construção dessa plataforma, a Camino Education também estava levantando a Camino School, uma escola de referência na Pompeia, em São Paulo, construída com muito carinho a partir dessa metodologia de aprendizagem baseada em projetos e problemas. E a Camino School era uma escola modelo, né? Ela é uma escola modelo, uma escola de aplicação e pesquisa, onde todas as escolas que adotam a plataforma vão para entender mais profundamente a metodologia. E como eu tinha já, né, essa experiência no Siddhartha, na escola de aplicação, eu fui chamada para assumir a direção ali uma das frentes de direção da escola. E o desafio curricular era de fato imenso. Então, além da matriz, né, de 3 domínios que a gente trabalhava, a gente também precisava incorporar o Common Core, né, que é a Base Nacional Comum Curricular Americana, à metodologia da escola e ao currículo da escola. E aí eu recebi esse convite para estruturar esse currículo como diretora de avaliação, né? Então, trazendo processos para validar esse currículo por meio de práticas avaliativas em diferentes formatos. Foram vários anos de trabalho, a gente estava levantando uma escola, né? E aí, a partir disso, eu fui compreendendo a metodologia mais a fundo, a gente fez um trabalho enorme de documentação, e esse trabalho culminou, inclusive, no reconhecimento da Camino entre as 10 escolas mais inovadoras do mundo. A gente conseguiu mostrar e evidenciar a aprendizagem dentro da metodologia, especialmente no currículo de artes. E nesse momento também eu compreendi algo muito fundamental sobre currículo, né? Sobre desenho curricular. Nesse contexto atual, em que tudo se transforma em produto educacional, em materiais, em conteúdo, o currículo, quando olhado enquanto tecnologia educacional, ele vai se materializar no plano de aula, né? Então, ele está ali por trás, ele é como se fosse o back-end de um produto de tecnologia, né? De um aplicativo. Ele está estruturado ali por trás e ele vai estruturar todo o processo de avaliação e de feedback contínuo. Especialmente quando a gente fala de modelos de avaliação mais contemporâneos, o currículo precisa estar pensado desde o início para isso, né? Enfim, quando eu estava ali na Camino, como professora de artes, né, de teatro, eu comecei a olhar muito para fora, para o que estava acontecendo no mundo também, né? A gente queria ter um currículo muito inovador em artes. E aí, naquele momento, a gente enfrentava um grande desafio, que era o início da febre do Snapchat e depois do TikTok. E mesmo com uma metodologia super prática, super engajante ali de projetos, era muito difícil lidar com a entrada constante desses aplicativos na vida dos alunos. E aí, como professora de artes, de linguagens e de teatro, eu sempre quis entender essas plataformas de criação de vídeos curtos, né? Todos os recursos que elas oferecem, como de fato funcionam. E esse interesse vinha de longe, porque lá quando eu estava na ECA, na faculdade também, eu fui youtuber. Então, eu tinha um canal no YouTube onde eu falava de literatura contemporânea, que está lá até hoje, inclusive, que é o Livrogram. E eu gostava muito de entender essas plataformas e de entender como essas plataformas construíam comunidade, assim por diante.
Enfim, eu comecei a me perguntar muito para onde estava indo a produção de conteúdo educacional, né? Quais eram os diferentes formatos, quais eram os formatos do futuro, né? Como é que a gente estava mudando a forma de trocar conhecimento nesses contextos informais. E a gente tinha passado ali anos construindo toda uma base de conteúdo para a plataforma, e aí a gente via essa mudança muito forte na linguagem de vídeo. Eu acompanhei muito de perto isso que estava acontecendo, até que a empresa, né, o TikTok, veio para o Brasil e abriu uma vaga de líder educacional. E era uma experiência que eu nunca tinha tido ainda, né? Que era entender como funciona a educação corporativa, educação profissional. Eu tinha muita curiosidade, porque eu trabalhei com muitos estagiários, jovens aprendizes, e muito na formação de professores, como coordenadora e depois como diretora lá na Camino. A gente trabalhava muito a troca de conhecimento ali do time, né? E como que a gente formava esses professores nessas metodologias e assim por diante. Então, eu vinha já pensando muito sobre a educação no contexto do trabalho, né? E aí eu fui para o TikTok com esse desafio de construir uma universidade corporativa para a empresa. A empresa estava chegando no Brasil e contratava um volume imenso de pessoas por semana, cerca de 50 pessoas por semana, de várias origens e formações para a América Latina. E eu precisava formar essas pessoas no que era o TikTok. Elas precisavam entender a linguagem da plataforma. E para isso eu tive que decompor a linguagem TikTok, entender profundamente o que era essa linguagem, como que a tecnologia e o algoritmo funcionavam, como o processo de vendas, quais eram os serviços internos que a empresa operava, tudo para poder embarcar essas pessoas no negócio, né? E desdobrar esses aprendizados também para fora. Então, fazer formações com agências de publicidade, marcas parceiras, que trazem, no fim, a receita para o TikTok, né? E aí foi uma experiência extraordinária. Pela primeira vez, eu estava fora do universo da educação formal, numa empresa que era ponta de lança de tecnologia, mídia e entretenimento. E ali dentro eu via o que ninguém estava vendo ainda de fora, né? Para o mundo, né, em termos de linguagem e conteúdo. E aí eu me conectei globalmente com pessoas que fazem trabalho de educação profissional em vários países diferentes, especialmente em mídia, entretenimento, educação e artes, quer dizer, são áreas que olham para conteúdo, né, querendo ou não, então a educação também está aí dentro. E eu fiquei 3 anos no TikTok, então, construindo e estruturando essa universidade corporativa dentro dos princípios que eu acredito, que são princípios mais contemporâneos de educação, né? Então, não é um treinamento, eu não queria treinamentos onde as pessoas ficavam paradas ouvindo, mas realmente oportunidades para desenvolver projetos e aprender a partir daqueles projetos. Não havia aquela sensação, né, de, puxa, eu estou perdendo tempo fazendo essa formação aqui no meio do meu horário de trabalho. As pessoas saíam sentindo que aquele treinamento tinha sido a reunião mais importante da semana. Não só porque eles aprenderam, mas porque, de fato, resolveram problemas reais a partir do pensamento criativo. E toda essa tese a gente chamou de TikTok Way of Learning, né? Jeito TikTok de aprender. Usando, assim, o que tinha de mais inovador no mundo de estratégias educacionais para ensino profissional. E aí, paralelamente a esse trabalho no TikTok, eu sempre, né, desde ali da implementação da BNCC, eu continuava e continuo sendo chamada para desenvolver trabalhos de leitura crítica de currículos, de escopo sequência, para diferentes escolas, redes, plataformas de ensino. Até que eu fui convidada por uma ex-colega muito querida, muito competente, com quem eu havia trabalhado em outros projetos. Eu fui convidada para assumir a liderança de artes na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em 2024. O contexto era a reformulação dos materiais de ensino. Tinha havido muita discussão sobre a qualidade desses materiais que foram produzidos pela secretaria, por fora ali do PNLD, né? E agora eles precisavam ser totalmente revistos, não só em termos editoriais, de revisão de conceitos e informações, mas principalmente em termos de metodologia. Porque o grande argumento para a construção de um material autoral pela secretaria era a introdução de metodologias ativas de ensino, alinhadas com a formação dos professores e que ainda não estavam incorporadas na maior parte dos materiais didáticos. Esse era o grande argumento.
e a secretaria queria trazer inovação nas estratégias de ensino e na gestão de sala de aula. E fui, então, chamada para liderar essa frente de artes e construir toda uma estratégia de ensino a partir de metodologias específicas de cada uma das linguagens artísticas, né? E aqui que está, para mim, a grande discussão do momento, que envolve, por exemplo, as novas normas operacionais para o ensino de artes, que é a importância de se ter, de fato, professores especialistas em cada uma das linguagens dentro da escola, né? Então, ter um professor de teatro, um professor de dança, um professor de artes visuais, um professor de música. E essa não é a realidade na maioria das escolas, seja pública ou privada, a maioria das escolas tem um professor ali, né, que precisa se tornar polivalente e dar todas as outras linguagens, sendo que, na maior parte das vezes, é um professor de artes visuais, né? Eventualmente, alguns professores de outras linguagens. Mas nas escolas que eu passei, né, como a Escola de Aplicação da USP, o Siddhartha, Camino, existe esse cuidado de ter professores de cada uma das linguagens, né? Mas essa não é a realidade no Brasil e também não é a realidade no mundo. E aí, depois, isso para eu contar um pouquinho desse prêmio aí que eu recebi em Dubai. Quando a gente fala de aprendizagem ativa por projetos, usando as metodologias mais recentes, o professor que não é de fato da área de música, por exemplo, tem muito pouca margem para construir rotas, para pensar planos B ali com os alunos e para construir um projeto de verdade, né, onde os alunos vão realmente fazer música, vão desenvolver habilidades psicomotoras mais próprias da linguagem musical, por exemplo. Então, é um projeto... Para você ter um projeto que não fica restrito a um conteúdo teórico, a uma pesquisa, ou algo mais superficial, o professor precisa estar preparado realmente para aplicar isso. E se ele não tem conhecimento específico daquela linguagem, fica muito difícil ele ter a confiança necessária para conduzir uma aula prática com 30, 40 alunos. E aí minha estratégia, então, foi reformular todo o material de ensino de artes para que ele olhasse para as especificidades de cada uma das linguagens artísticas em cada um dos bimestres. Então, na educação estadual, cada linguagem é trabalhada em um dos bimestres. E ali a gente discutiu muito o que faria mais sentido, né? Quais linguagens em quais bimestres, tentando entender as tensões do cotidiano escolar. Então, a ideia era que o professor tivesse amparado para trabalhar a dança contemporânea, por exemplo, não fosse engolido, por exemplo, pela festa junina, né? A gente discutiu muito essas tensões e o papel do professor de artes dentro da escola. Como ele poderia assumir um papel de relevância na comunidade escolar, mais consultivo em relação às festas escolares, por exemplo, e de autoridade dentro da sua própria disciplina. E aí, dentro dessa estratégia, a gente construiu uma régua de avaliação por observação. E a avaliação em artes ainda não é algo estruturado na maior parte das escolas. E também incluo aqui o contexto global. É difícil avaliar artes, mas a gente estava trabalhando ali nessa construção de estratégia com uma métrica muito importante que veio do PISA na edição de 2022, né? Que os resultados foram divulgados em 2024. Que avaliou pela primeira vez na história o pensamento criativo como uma competência. E a gente tinha, então, uma métrica para trabalhar. E eu espero muito ver os resultados dessa estratégia que a gente construiu e que está sendo implementada agora nas escolas, né? No ano passado, a gente pilotou essa estratégia em algumas escolas, observamos os resultados, e a partir dessa implementação mais ampla, é possível que no futuro a gente veja alguma melhora no pensamento criativo. Assim, eu espero, né? No ensino fundamental e no ensino médio, que foram os segmentos nos quais eu trabalhei. A gente trabalhou muito também na formação dos professores, para que eles estivessem preparados para implementar esse novo material. E aí, em novembro do ano passado, eu recebi um convite da ELETS, que é uma das maiores empresas de mídia e tecnologia da Índia, e que há 30 anos organiza um congresso mundial de políticas públicas educacionais. A ELETS, ela estava procurando no mundo todo pesquisadores independentes, né, que fossem pesquisadores de chão de escola e que operassem em escolas de pesquisa para trazerem as suas contribuições dentro do congresso. E eles me encontraram pela minha trajetória, conseguiram me encontrar e me convidaram a me candidatar ao prêmio. E aí eu apliquei contando toda essa história aqui que eu estou contando para você e fui contemplada. E assim o prêmio me levou para Dubai, onde eu pude discutir essa questão sobre quais são os nossos indicadores de qualidade para o ensino de artes. E o que a gente está buscando globalmente para o ensino de artes? Como que a gente pode
cada vez mais trazer, né, dentro dessas disciplinas, indicadores, e por mais que elas possam parecer subjetivas, né, já existe muita pesquisa para mensurar esse impacto e para argumentar a favor, principalmente dos professores de artes, das linguagens específicas. E aí o congresso foi muito interessante, envolveu muitos países, e como era no Oriente Médio, foi impressionante ver a representação. Muitos mais países do Oriente Médio, da Ásia, da África, do que da Europa e das Américas. Inclusive, é a primeira vez que tinha participantes, assim, da América Latina. Haviam pouquíssimas pessoas das Américas e mesmo da Europa, e a troca foi riquíssima. A gente, né, em muitos países a gente está em fases muito parecidas de discussão, em contextos distintos, mas as discussões eram muito, muito próximas, e eu me senti muito feliz, muito agraciada e reconhecida, né, de ter a minha trajetória ali vista. A Elites fez um trabalho realmente muito cuidadoso de ir atrás de histórias de pessoas que passaram anos em sala de aula, em pesquisa, em parceria com universidades, e foi realmente incrível estar lá, e eu aprendi demais nesses dias que eu passei em Dubai. E é bem isso que eu gosto de fazer, assim, Minerini, né? Eu gosto de ser essa ponte. Eu trabalhei junto com muitas universidades, levando dados e pedindo dados. E é muito importante que as universidades produzam pesquisas, né, que ancorem essas decisões estratégicas e operacionais. A gente tem agora essas novas normas operacionais que, né, que vão olhar para a importância dessa especificidade dos professores, mas a gente precisa de dados para a gente continuar a argumentar essa importância, especialmente em contextos de gestão que priorizam métricas quantitativas. A gente precisa conseguir se posicionar, mostrar o quanto impacta, né, um ensino de artes bem estruturado. E descobri, então, em Dubai, que é realmente uma discussão global, e o Brasil tem uma contribuição imensa para dar. Nos últimos anos, também trabalhei com educação profissional de jovens aprendizes, o que foi muito interessante, e aí eu, né, tive a chance de olhar para o currículo, né, de educação profissional, a entrada no mercado de trabalho, olhando, né, para o que falta no nosso currículo de educação básica e que é muito estratégico para uma entrada legal desses jovens no mercado também, sabe? Isso foi muito interessante também. Também foi uma pauta muito discutida, a educação profissional, nesse congresso em Dubai. E essa minha trajetória também em parceria constante com escolas Waldorf, com escolas de pesquisa, empresas de tecnologia, né, que dominam hoje o mercado educacional, então a gente precisa entender o que é isso, e com o poder público. E tudo isso converge para essa convicção minha que só se fortalece a cada dia, que no momento em que a inteligência artificial chega com tudo, né, e muitas escolas estão deixando de ensinar artes, e já faz tempo, hein, para ensinar programação ou robótica, é fundamental que a gente traga dados e que a gente lembre que é nas artes visuais, na música, no teatro e na dança que a gente encontra a maior riqueza de estruturas de pensamento criativo. E aí há quem acredite, né, que o pensamento criativo pode ser desenvolvido apenas numa aula de robótica. Os estudantes, eles precisam ter contato, né, com essa fortuna criativa que existe nas artes. E eles passam quase 15 anos dentro de uma escola, né? Essa oportunidade de formação artística precisa ser garantida. É uma questão de direito e de justiça curricular. Porque quando a gente olha para as escolas de elite no mundo todo, a gente vê que elas estão investindo cada vez mais em ensino de artes, porque sabem que esse é um diferencial fundamental num mundo em que a inteligência artificial está cada vez mais presente. Essas são as disciplinas mais humanas, e não apenas o pensamento crítico, né, mas o pensamento criativo é crucial. E é o que vai diferenciar os líderes no futuro. Garantir uma educação de qualidade em artes para todas as pessoas é urgente e se torna mais urgente a cada dia, conforme a tecnologia avança. E é isso. Acho que isso conta um pouquinho da minha história, dessa minha luta, desse reconhecimento, que eu fiquei muito feliz, assim, com os meus pares, com colegas, pessoas que trabalharam comigo e que celebraram tanto esse reconhecimento. É muito raro a gente ter uma premiação que olha, assim, para a trajetória individual no poder público. Então, o prêmio foi de Independent Changemaker. Isso é muito legal,
porque às vezes é sim uma trajetória. A minha trajetória foi uma trajetória de escolhas muito duras, assim, enfim, de tomar escolhas muitas vezes assim difíceis, né? Questionáveis, tipo, pô, vai trabalhar no TikTok, como assim? Uma educadora. E é difícil, muitas vezes eu tive que argumentar muito, sustentar muito essas minhas decisões, explicar muito o porquê fazia sentido e como eu queria retornar esses aprendizados, né? E o quanto isso era importante. Enfim, espero que contribua aí meu relato para a gente pensar junto um ensino de artes de qualidade, de fato, para todos. E eu fico super aberta para perguntas e para continuar essa troca. Muito, muito obrigada.